Bom, pessoal, hoje eu vim explicar a diferença entre esses três conceitos da geografia: fronteira, divisa e limite. Basicamente, eles têm uma mesma função, só que eles separam espaços diferentes. Então, fronteira a gente usa para separar, para se referir à linha que separa os países, como, por exemplo, Brasil e Argentina. Depois eu vou mostrar a imagem, vai ficar melhor de entender. A divisa a gente usa para separar os estados. Então, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo. E o limite para separar as cidades, como, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, que a nossa cidade tem o mesmo nome do estado, e, por exemplo, a cidade de Itaguaí. E aí, eu vou mostrar aqui na tela, que vai ficar mais fácil de entender. O que é a fronteira, o limite e a divisa? Aqui a gente tem o Brasil. Coladinho no Brasil, a gente tem um monte de países aqui do lado, né? Então, por exemplo, esse rosa aqui, claro, é a Argentina. Esse aqui embaixo é o Uruguai. Então, esses dois países e todos os outros que estão colados aqui, eles são vizinhos do Brasil. Existe uma linha imaginária, né? Claro que se você for lá nesse lugar, não vai ter uma linha desenhada no chão. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas tem uma linha imaginária, que é onde termina o Brasil e começa outro país. Então, daqui para lá é Brasil, daqui para cá é Argentina, e eles são vizinhos porque eles são colados. Essa linha que separa esses dois países, a gente chama de fronteira. Aí, a mesma coisa, só que relacionado aos estados. Por exemplo, a gente tem aqui o mapa do Brasil, né? Então, o Rio de Janeiro, ele tá pequenininho aqui. Deixa eu ver se dá para enxergar. Não dá para ver muito bem. Mas o Rio de Janeiro, ele tá aqui bem pequenininho. Colado no Rio de Janeiro, a gente tem São Paulo, a gente tem Minas Gerais aqui e tem Espírito Santo. Então, esses três estados, eles fazem divisa com o Rio de Janeiro. Vamos lá. Quando é país, um país para o outro é fronteira, um estado para o outro é divisa. E quando é entre municípios, a gente chama de limite. Aí eu vou mostrar uma outra imagem aqui que estava para ver melhor, que é o mapa do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, e aí com todas as suas cidades, seus municípios. Então, o município que a gente mora, que é a capital, fica aqui, Rio de Janeiro, né? Colado no município do Rio de Janeiro, tá vendo? A gente tem aqui Itaguaí, Seropédica, tem outros aqui, Nilópolis, tá? Então, todos esses municípios, essas cidades que são coladas no Rio de Janeiro, né? Essa separação entre elas a gente chama de limite. E aí, como é que é demarcado esse limite? Existem dois tipos de limite. Tem os limites naturais e os artificiais. O que seriam os limites naturais? Por exemplo, pode ser um rio, pode ser uma montanha, tá? Alguma coisa da natureza, né? Uma coisa já natural. Então, por exemplo, se tiver um rio, desse rio para lá é Itaguaí, desse rio para cá vamos dar um exemplo, né? É Rio de Janeiro. Então, dessa montanha para lá é Nilópolis, dessa montanha para cá é outro município. Então, assim, existem essas barreiras, esses limites naturais e os artificiais. O que seriam os artificiais? Pontes, né? Pode ter uma ponte, pode ter uma placa indicando o limite entre um lugar e outro. E isso daqui, ó, naturais e artificiais, não serve não só para limite, serve para divisa e para fronteira também. Vai demarcar onde termina um espaço, um lugar e começa outro, tá? É isso, gente. Façam o quebra-cabeça do IBGE, que eu coloquei o link lá no Teams, para vocês irem encaixando, né, os estados do Brasil, cada um no seu lugar. Depois me digam quanto tempo cada um conseguiu fazer. Eu vou colocar o meu lá também.